eu moro hoje aqui em São Paulo. E em São Paulo existem muitas ruas, inclusive, que homenageiam essa família Faro. São várias as ruas com esse sobrenome. E são sobrenome de escravizadores. E quando você vai falando, a gente vai vendo que o problema não se resumia e não era uma questão somente nacional, ela é uma questão internacional, ela extrapola as fronteiras do Brasil, desde o tráfico até a comercialização e o enriquecimento disso. Porque as pessoas elas eram roubadas para virem, elas eram sequestradas, escravizadas para trabalharem gratuitamente, né, aqui no Brasil. Elias, meu querido, você comente sobre tudo isso que nós conversamos aqui, do ponto de vista do movimento, como é que vê isso e quais as tarefas que o movimento tem diante de uma revelação como essa. Então, Vera e Mariana, eu tenho uma militância no movimento negro que nunca deixou de ser combinada com o movimento sindical, né? Porque a minha experiência como metalúrgico na década de 70, e a partir de 80 eu ingresso no metrô. Eu sempre consegui trazer a temática combinada, né? Da questão racial e a questão da luta de classe na minha militância. E até porque foi muito difícil, inclusive, né? Final da década de 70, início de 80, fazer o diálogo no interior do movimento sindical, por exemplo, sobre a questão racial, se encontrava muitas barreiras, porque o movimento sindical também refletia, né, a estrutura da sociedade no que diz respeito ao tratar das especificidades, fosse da questão racial, fosse da questão de gênero, né, questão da mulher, justamente refletindo uma lógica patriarcal, né, uma lógica racista que a sociedade disseminou, né, sobre os setores da sociedade. E o sindical também refletia isso. Mas eu sempre busquei pautar a combinação desses dois fatores, né, a questão racial, a questão de classe. E entendendo, né, que a estrutura da sociedade brasileira ela foi constituída em base ao trabalho escravo, né, que produziu riquezas, né, para uma pequena parcela da sociedade, né, que desfrutou desse trágico momento da nossa história, né, nós deveríamos apontar caminhos, né, porque, queira ou não queira, nós continuamos no século XX na base da pirâmide, no que diz respeito às condições salariais, às condições de trabalho, né? Tudo isso é reflexo, no nosso entendimento, né, na década de 70 e 80, da escravidão, né? Então, apontar saída para esse cenário ao qual nós estamos subjugados era, né, uma concepção da organização que eu iniciei minha militância. E nós apontamos saídas como, por exemplo, né, discutir que essa diferença salarial, por exemplo, entre e branco, era reflexo da escravidão. Né? As condições em que as mulheres negras viviam no mundo do trabalho era reflexo da escravidão. Né? E para isso precisávamos buscar alternativas a esse cenário dramático, né, que ainda continua a existir nos dias atuais, em pleno século XXI. Por exemplo, olharmos para a situação dos quilombolas, né, que sequer o Estado brasileiro possibilitou, né, os descendentes daqueles que trabalharam durante 3 séculos e meio na terra, né, tivessem um mínimo que é a garantia da titularização das terras. Né? O Brasil, até hoje, no pleno século XXI, não deu a certificação
a maioria das terras de quilombo, não titularizou, né? Existem dados aí, estatísticos aí, dos órgãos competentes. Se o Brasil tivesse que hoje, através do INCRA, Ministério da Cultura e a Função Palmares, que levar a cabo a titularização da terra de quilombo, levaria 100 anos. 100 anos ainda. Qualquer governante sério, Isso é um consequente, absurdo. levaria 108 anos. Disse, olha, pelo pecado que foi a escravidão, pelo crime que foi a escravidão, nos perdoe e está aqui a terra de vocês. Viu? Faria isso. Mas não é isso que os governantes, nenhum deles se propõe a fazer. Nenhum deles. Isso em pleno século XXI. Enquanto na Europa, alguns estados fizeram garantir terra, a vaca, o boi lá, para aqueles que deixaram de ser escravos, aqui, em pleno século XXI, o tema da titularização das terras de quilombo ainda não existe. O argumento do atual governo, do governo passado, do governo, olha, não temos técnicos capacitados, gabaritados para fazer as pesquisas, o estudo, para poder dar o título. Né? E quando dão, fazem o que fizeram aqui na Maranhambaia, no Rio de Janeiro, ou no Sergipe, ou no Maranhão. Um pedacinho de terra. Aqui no caso da Maranhambaia, por exemplo, né? Onde a Marinha se instalou em 1973 na Maranhambaia, Constituição Militar, sob o argumento que ali é de segurança nacional. Eles invadiram a Marambaia, mantém hoje, nos dias de hoje, os quilombolas Marambaia nas condições semelhantes a escravos do século passado. Mesmo tendo saído do governo Dilma a titularização daquela região lá. Uma parte dela, porque a maior parte está na tutela da Marinha. A menor parte ficou na tutela dos quilombolas. Mas para sair de lá e para entrar, tem que entrar no porão da embarcação da Marinha de Guerra. Isso é no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro. Mas não é diferente do Maranhão, em Pernambuco, no Sergipe. Essa é a realidade. O que demonstra o quanto que a classe dominante brasileira, né, ela vive de uma usura sem limite, né, porque concentra a riqueza e concentrou a riqueza ao longo da escravidão, continuam a concentrar e continuam a nos tratar dessa maneira em pleno século XXI. É disso que nós estamos falando. Então, é necessário se pensar a partir do debate da reparação, por exemplo, né, titularização imediata das terras quilombolas, garantia do Estado em relação ao crédito, né, para os insumos, né, pensar na reforma agrária já, né, para o povo que está lá no campo, para garantir a agricultura familiar, né, a questão das condições de vida em termos de habitação. Nós temos um déficit habitacional no Brasil de 6 milhões de casas populares. Populares. No mínimo, essas instituições que se beneficiaram com a escravidão teriam que hoje, né, efetivamente garantir, né, um plano de construção de casas populares para esse nosso povo. As condições de acesso à educação, que, né, se fala de cota como se fosse um favor. Né? Eles falam de cota como se fosse um crime a perspectiva de um negro, de uma negra, ir à academia estudar, se desenvolver intelectualmente. É assim que a classe dominante brasileira trata o povo negro, que foi a base da estruturação da sociedade, em base ao trabalho escravo, ao crime de lesa humanidade. Né? Então, não é qualquer coisa. E nós temos que apontar essas saídas nesse debate da reparação. A reparação passa por aí. Né? Questões elementares e básicas, né, que precisam ser exigidas do Estado brasileiro, dos governantes que estão aí, né, para que parem de brincar com a nossa história. Por exemplo, 20 anos da Lei 10.609. Sequer foi implementado no currículo escolar a história da África. Por que não foi? Apesar de ter sido aprovado. Na contramão disso aí, estão leis que, pós 2003, foram implementadas, que gestou, por exemplo, né, o aumento, né, dos encarcerados negros e negras no sistema penitenciário. Agora está se falando na privatização, por exemplo, né, do sistema penitenciário, que vai ser a implementação da escravização no século XXI. Olha que absurdo que está acontecendo no Brasil. Como é que os governantes, como é que a classe dominante age, né, diante de nós? Porque
já está lá. Hoje, nós somos a quarta população carcerária, né, do mundo, né? 800 a quase 900 mil pessoas carceradas, e 70% dela é de negros e negras. Né? E a maioria deveria estar, né, solto porque, na verdade, são presos primários, né? E presos aí com os chamados traficantes, né? Traficantes. Os moleques que pedem chinelo, que no morro, na favela lá, com rádio, com não sei o quê, mas não tem dinheiro para tomar café na boca de fumo lá, mas estão dados como traficantes. Enquanto os traficantes de verdade e seus descendentes estão aí, traficantes de seres humanos, né? Estão aí hoje gozando dos privilégios que gozam. Então, esse debate da reparação nos leva a uma profunda discussão sobre a estrutura da sociedade brasileira, né? O quanto que um punhado se beneficiou, o quanto que uma grande massa, né, teve só prejuízo e continua tendo, e nós precisamos, na verdade, fazer o debate da reparação no marco do que significou aqueles que foram privilegiados e aqueles que ficaram prejudicados. Né? É por aí.